Olá, estamos juntos mais uma vez para o episódio do Deleitando. Eu sou Rosane Rito, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e estou aqui com a minha amiga Ana Paula, que também é do Mama, Sim, enfermeira. sim, enfermeira pediátrica e neonatologista atuante em terapia intensiva. Muito bem, Ana. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é super atual. Todos nós estamos vivendo essa verdadeira revolução da inteligência artificial. E estamos aprendendo a utilizar essas ferramentas e no nosso cotidiano mesmo, de trabalho, de estudo. Mas como será isso na saúde, né? E que possibilidades estamos vivenciando aqui? E qual é o nível de impacto dessas ferramentas na saúde? E, obviamente, como a gente está tratando aqui da ciência da amamentação, nela, inclusive. Exatamente. E para conversar conosco sobre inteligência artificial, hoje receberemos Cristiano Boccolini, meu querido amigo, pesquisador do ICICT Fiocruz e conselheiro da IBFAM. Daqui a pouco a gente vai falar mais o que é a IBFAM. E aí, Cris, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Deleitando a Ciência da Amamentação. Obrigado, um prazer estar aqui com você, Rosane, um prazer estar aqui com você, Ana. Assim, é um prazer enorme a gente poder conversar sobre esse tema que eu acho que é tão importante, relevante, atual, e muitas vezes a gente não tem noção do impacto que isso pode trazer nas nossas vidas, na sociedade como um todo e também nas práticas de aleitamento materno. Mas, Cris, queria aproveitar e perguntar assim, para que você dissesse um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória na amamentação. Perfeito. Eu sou nutricionista de formação, me formei aqui na UF em 2000 e logo eu fui lançado aí no mundo da nutrição clínica, trabalhando como nutricionista de CTI no Hospital do Andaraí. É mesmo? Para cobrir férias de uma colega, me colocaram no setor da maternidade, que era o 10º andar de lá. E eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Ou isso daqui não tá bom e onde eu tô tá bom, que é o CTI, ou isso daqui é o que eu quero fazer da vida e o CTI, para mim, já é página virada. Deixa pra mim. Então, foi um momento, assim, de virada de chave para mim, que eu falei, quero trabalhar com vida, eu não quero trabalhar com morte. E, para mim, isso me marcou de uma forma profunda. E logo depois eu tive contato com a rede maravilhosa de profissionais de saúde. Rosane fazia parte da prefeitura naquela época e muitas outras pessoas que me acolheram nesse mundo do aleitamento materno, onde eu pude aprender muito sobre as políticas públicas de aleitamento materno, colocar isso na prática na prefeitura de Queimados, quando eu trabalhava lá na prefeitura. E foi uma trajetória, assim, ascendente de fazer uma especialização em gestão junto com a Marinês Couto de Oliveira, que é professora aposentada da UF também. Nossa convidada também vai estar aqui Maravilha. conosco. Uma grande referência pra gente, né? E nessa trajetória eu fui fazendo mestrado em epidemiologia, doutorado em epidemiologia, sempre com o tema de aleitamento materno, e trabalhei por 2 anos diretamente com o professor Aprígio também, João Aprígio, em redes de bancos de leite humano, ajudando a implementar. Nossos professores. Então, temos referência. Quando eu fui parte da IBFAM, que é a rede internacional em defesa do direito de amamentar, essa rede, eu também fui acolhida pela Marina Ré, foi uma das minhas madrinhas, né, quando eu ingressei na rede. E então, assim, minha trajetória foi marcada aí por pessoas muito motivadas, com muito amor no coração, muita vontade de fazer as coisas e que me motivaram e me moldaram. Então, assim, esse meu DNA de aleitamento materno foi forjado aí por pessoas que sempre foram referências para mim e que hoje são colegas, amigos e que estão aqui hoje dividindo essa mesa, né? E é Muito isso, importante. a gente está nessa trajetória juntos e todas essas grandes personalidades vão passar ou já passaram aqui pelo Deleitando, porque uma das nossas missões é contar para todo mundo por que o Brasil é referência mundial em amamentação. Mas vai lá, Ana.
Não, eu estou aqui entendendo super bem o que você está dizendo, porque você teve a Rosane, a Marinês, o João Aprígio como suas referências, e hoje eu tenho vocês como minhas referências, Que bom. né? Então é muito legal perceber a tua trajetória, porque foi do enfermeiro que foi cobrir férias no CTI para um mega pesquisador, né? As pessoas podem procurar lá no Google, que quer que seja o seu dispositivo de busca, coloca o nome de Cristiano Boccolin lá para vocês verem o que ele já produziu em toda essa trajetória. E foi uma dessas tuas produções que trouxe você até aqui para que a gente possa discutir sobre algumas questões. Por exemplo, você tem falado muito de IA ultimamente, né? Sim. Então, para início de conversa, como é que você percebe que a IA hoje em dia tem a sua aplicabilidade em amamentação? Então, a inteligência artificial é um conceito bem antigo, já vem da Grécia. Um dos oráculos gregos era uma coruja mecânica que traduzia o conhecimento e conversava com os semideuses lá da época. Vai ver E se até por conta disso o simbolismo da coruja é sabedoria? sabedoria, sim, é a coruja da sabedoria, que era uma coruja mecânica, não era uma coruja, era uma máquina que falava, que foi criada pelos semideuses e falava com as pessoas. Então a gente já tinha o chat GPT lá na época de Platão. Já caiu aqui, E esse conceito, então, ele vem evoluindo, e lá na década de 40 começam as primeiras teorias da computação. A gente teve aí, em toda essa trajetória, né, alguns pensadores muito importantes, como o Alan Turing, que fez assim, o primeiro computador. Ele já previa isso, calculava já algoritmos que pudessem ajudar a fazer os cálculos computacionais. E então isso evoluiu de uma maneira que a gente, hoje, praticamente tudo que a gente consome no universo digital tem uma pegada, tem uma impressão lá da inteligência artificial. Uhum. E a gente já tem hoje um fenômeno mais recente ainda, que vem de 2023, que é a inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência artificial que a gente conversa com ela. E essas inteligências artificiais que ajudam a gente, por exemplo, quando está fazendo uma compra num site, quem comprou uma bicicleta também comprou o capacete, também comprou luva. Isso já é uma inteligência artificial que sugere e molda comportamentos. A inteligência artificial também está por trás dos algoritmos das redes sociais. Quando você está rolando o seu feed de notícia e aparecem outras pessoas que você não segue, e que você fala, poxa, eu estava pensando nisso, eu estava conversando sobre isso, e apareceu uma viagem da Disney aqui para mim, com a família, apareceu para mim. Então, esse conceito de inteligência artificial, ele já está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e mudando nossos comportamentos, mudando a nossa economia. E hoje, com a inteligência generativa, que são esses chat GPT e outros afins, Gemini, e a gente tem tantos outros, Claude. Uma verdadeira revolução, né? Uma grande revolução. Vivendo uma virada. E de forma exponencial, cada dia com novos recursos, cada dia mais poderosos. E isso tudo, assim, já teve um impacto, isso vai mudar, e está tendo impacto, e vai mudar a nossa forma de consumir conteúdo, de consumir coisas, e de entender o próprio mundo, né? Hoje o estudante do ensino médio já está usando o chat para fazer redações e textos, enfim. É isso. E esse mundo da IA também molda, como eu já disse, o consumo. E quem já está há muito tempo antenado no potencial que as inteligências artificiais têm para moldar o consumo são as indústrias. A indústria de alimentos, a indústria de formas infantis, chupetas, mamadeiras. Essa indústria, então, já usa esses algoritmos a favor delas, né? Para promover... É uma luta nossa, né? Que a gente estava até lembrando um pouco da IBFAN, né? Só para a gente depois voltar para a Ana. Mas a gente estava lembrando da IBFAN, que é uma luta muito desigual. Sempre foi uma luta de Davi contra Golias, uma indústria multibilionária que hoje lucra cerca de 50 bilhões de dólares por ano, né, que gera um prejuízo na economia, porque crianças não amamentadas impactam negativamente no PIB global. A gente está falando aí de 300 bilhões de dólares de perda global. Então, enquanto a indústria lucra 50 bilhões, o mundo perde 300 para cuidar de crianças que ficam doentes com diarreia, com pneumonias, que morrem precocemente. Então, a gente está falando de uma luta de Davi contra Golias. É uma indústria multibilionária,
presente em virtualmente todos os países, que hoje usa essas ferramentas de inteligência artificial para vender os seus produtos. E eles nunca lucraram tanto na vida e continuam lucrando de forma ascendente na trajetória de lucro. Ou seja, cada vez... Se eles estão lucrando, quem sai perdendo? As mães, a sociedade. Justamente. E as taxas de aleitamento materno, que ou não progridem ou regridem em alguns casos. Uma coisa muito importante que vale chamar a atenção em todo esse universo é que hoje essas ferramentas de inteligência artificial generativa, elas têm uma coisa que chama de viés de treinamento. Ou seja, ela não gera conhecimento do nada, do ar, do universo. Ela gera conhecimento a partir de uma base de dados que hoje está pública, de informações sobre fórmulas infantis, sobre aleitamento materno. E uma boa parte do conteúdo de fórmulas infantis hoje, disponível online, vem da onde? Da indústria de fórmulas infantis. Então, o treinamento dessas máquinas é contaminado pelo que a indústria fala que é bom. Então, o que acontece quando a gente consome conteúdo de inteligência artificial generativa, ChatGPT, Gemini e outros, é que muitas vezes esse conteúdo que chega para a gente, ele vem contaminado da indústria. Então, vem com um viés de treinamento favorável, muitas vezes, ao uso de fórmulas infantis, ao invés de favorável ao aleitamento materno. E se você já chega com uma atitude para essas máquinas, falando... eu acho que fórmula infantil pode ser uma coisa boa, essas máquinas vão não só reforçar isso, vão falar assim, vão esquecer o aleitamento materno e falar, pum, caiu aqui o algoritmo, vamos empurrar a fórmula infantil para essas pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e eu não tenho nem ideia de como que a gente faz para regular e pensar e proteger as mulheres disso, né? Se não, hoje, como a gente está fazendo aqui, alertar. Consumam conteúdo de inteligência generativa de forma crítica, sempre de forma crítica. Pegando esse gancho, o trabalho do Mama, por exemplo, né, é totalmente orgânico. Elas falam conosco, né, não existe nenhum nível de ferramenta. E aí nós estamos dentro da casa delas, apesar de ser pela rede social, né, que é onde elas mais utilizam, direct, videochamada e tudo mais. Então, a nossa preocupação quando a gente fala também de inteligência artificial é como essa inteligência entra na casa das pessoas, né? Por exemplo, as Alexas da vida, onde você, embora possa programá-la, ela funciona como uma rede de agouro, se você for colocar ali toda a rotina do bebê para que se alarme, a relação que as pessoas, né, têm com esse nível de ferramenta, onde trata delas como se fosse uma outra pessoa. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores a respeito do ChatGPT, o nível que as perguntas são feitas para o ChatGPT, as perguntas que são feitas, hoje tem o Gemini também no Google, então a nossa preocupação é de como essa inteligência entra na casa das pessoas, né? Então, pensando nisso, tem também a questão da indústria, que acaba entrando por essa portinhola que é aberta, né? E a gente sabe que a indústria pode enviesar respostas, né? Pode passar de mocinha, né, da história, quando na verdade a história não é bem assim. Perfeito. E você entende bem disso. Agora passa um pouquinho para a gente da sua expertise, porque a gente tem essa consciência, né? Mas a gente está falando hoje com um profissional que está indo mais a fundo nisso, para que a gente possa desenvolver o que a gente vem perdendo, que é a nossa consciência crítica das coisas. E as mulheres que estão em casa em puerpério, elas estão vulneráveis emocionalmente, né? Exato. E como a Ibsen muito fala, e muito bem, eu gosto muito desse termo, que o bebê acaba sendo consumidor vulnerável, né? Então, conta pra gente um pouquinho da tua expertise nesse sentido. Perfeito. Então, participei de um estudo em 2021 da OMS, fui revisor do escopo do estudo, onde a OMS foi tentar entender como e quanto esse ambiente digital influencia nas mães. Um dos achados é o seguinte: o mesmo algoritmo que favorece algumas mães a chegarem no Mama e interagirem, é o mesmo, tem um algoritmo, às vezes, muito mais poderoso que promove o conteúdo de fórmulas infantis. Um post sobre fórmulas infantis tem 3 vezes mais alcance e impacto e engajamento do que um post de aleitamento materno, pró-aleitamento materno. Ou seja, alguma coisa está errada aí. É um algoritmo que joga a favor de quem? É a favor do aleitamento materno
ou a favor das indústrias. Uhum. Esses algoritmos, eles estão jogando contra a saúde pública, jogando contra as mães. É o mesmo algoritmo que algumas mães chegam até vocês, e a gente tem outros grupos também que se propõem a esse apoio online, virtual, em redes sociais, em que vocês ajudam a sintetizar e organizar. É o mesmo algoritmo que joga a favor da indústria. E a indústria, assim, e por que isso acontece, né? A gente tem aí um investimento bilionário da indústria. Hoje eles são quase 5 bilhões de dólares investidos em marketing no mundo. 80% desse valor vai para as redes sociais. Por quê? Eles vão jogar dinheiro, vão rasgar 3 bilhões de dólares assim de graça? Não. É porque dá algum tipo de retorno e lucro para eles. Então, eles alimentam esses algoritmos de redes sociais. E a gente está falando de um fenômeno que está, pelo menos uma década, presente nas nossas vidas, que são as redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, entre outras, YouTube. Porém, a gente está com um novo fenômeno, um novo tsunami chegando, que são essas inteligências generativas. Essas inteligências generativas vão mudar. Hoje, se alguém liga para vocês, ou liga para alguém para saber sobre, ou manda uma mensagem no direct para saber sobre uma dúvida de aleitamento materno, em pouquíssimo tempo, esse padrão de consulta vai migrar para as redes, para os programas de inteligência generativa, ChatGPT, Gemini, etc. Eu queria aproveitar. Então, nesse momento, eu acho que é aproveitar isso que você está dizendo, porque certamente nós já experimentamos isso, né? E o quão, apesar de lidarmos, né, com essa inteligência artificial que joga a gente para ferramentas e números, e você... Como incomoda você não ter alguém do outro lado, Sim. né? Você Que saber que possa... não tem um humano do outro lado. Que você, em algum momento, você tem a consciência, tipo, pera, não estou falando com um humano. E como tô que eu falando falo com alguém de verdade, né? Entendi. Então, essa é uma ponta que nós que trabalhamos com a amamentação, e aí a gente vai aproveitar para pedir para todo mundo que está assistindo esse episódio, né, que possa curtir também, porque aí a gente utiliza das mesmas ferramentas, curtir, compartilhar, porque isso é muito incômodo você não conseguir ter um atendimento personalizado, mas no sentido do aconselhamento propriamente dito. As pessoas querem dito. personalizar o seu acompanhamento, o seu atendimento, sem que para isso ela possa utilizar uma ferramenta digital, né? Uma inteligência artificial para isso, né? As pessoas talvez, né? Isso é uma colocação minha uma percepção geral de uma pessoa que atende, né? Qual é o ponto de equilíbrio até onde a inteligência artificial serve e até onde uma pessoa humana... E olha que ponto a gente está chegando a falar, olha o termo que a gente está utilizando. Um humano chega. Até então, a gente utilizava muito o termo humanização. Sim. Né? Agora a gente tem inteligência artificial humanizada. Será Exato. que nós vamos ser substituídos por uma inteligência artificial humanizada? É uma pergunta, assim, que é quase que um oráculo. Eu teria que ter uma bola de cristal agora para enxergar. Mas, assim, eu não quero assustar vocês. Mas já assustando. Isso. Mas já assustando essa humanização da inteligência. Hoje você conversa com o ChatGPT ao vivo. E você escolhe a voz que você quer ouvir. Se você quer uma voz... Você tem sotaque paulista, você tem sotaque mineiro, você tem sotaque carioca. Tá? E a pessoa, o chat... Olha só. Olha o ato falho. Olha o ato falho. O chat, ele já, a linguagem que ele usa já não é mais uma linguagem artificial. Ela fala assim, então, pensando bem aqui, a gente pode ver, sob essa perspectiva, acho que é interessante. Vamos pensar juntos. E você tem um fenômeno hoje que essas ferramentas mais de ponta estão usando de algoritmo de inteligência artificial, em que de reforço positivo das suas crenças. Você acha que fórmula infantil é uma coisa boa? Ele vai reforçar. Não, é isso mesmo, fórmula infantil é seguro, segue por aí. Então ele vai reforçar. Pensa bem,
uma mãe numa situação de vulnerabilidade. Ela já era explorada antes, ela já era um alvo das indústrias nas redes sociais. As indústrias já pagavam os algoritmos e pagavam data brokers, que são pessoas especializadas em gerar conteúdo personalizado e customizado para grupos de pessoas. Essas inseguranças eram exploradas por esse algoritmo. Então, se ela procurava assim, alguma coisa no Google sobre fórmula infantil, já aparecia para ela no Meta, já aparecia para ela no YouTube. E o algoritmo entendia aquilo e coloca um alvo nas costas dessas mulheres e já perseguia ela por múltiplas plataformas. Onde quer que você virasse a esquina, estava lá o algoritmo já nas costas dessa mulher, explorando esses medos, explorando isso. E agora você tem uma ferramenta altamente sofisticada que não só entende essas inseguranças, mas que vai te bajulando. Essas máquinas hoje bajulam você em todos os aspectos. Pô, muito bom, é interessante essa sua perspectiva. Então, vão reforçando o seu... A tal ponto que hoje já tem alguns processos correndo de pessoas que cometeram algum tipo de crime ou algum tipo de automutilação, etc., porque o chat foram induzidas, ou que passaram a ter um surto psicótico, já estavam predispostos possivelmente, mas que o chat falou, não, porque você está sendo perseguido por uma multicorporação, ou sim, existe um plano, um Deus que está falando com você, e começam a distorcer a realidade da pessoa. A pessoa já cai dentro de uma bolha, e uma bolha que não é mais só de reação e consumo de conteúdo, é uma bolha que interage com você e vai te colocando cada vez mais fundo nesse universo que você mesmo acredita e vai se afundando nesse... É chocante, é impactante. impactante. Ele disse que não queria assustar, mas já assustou, já estamos assustados e já queremos preparo emocional para isso. Também pegando outro gancho de performance nas redes, como é pago bilhões, milhões, né, que a indústria faz esse esforço, né, para chegar até a casa das pessoas, uma coisa que me veio aqui à mente é que elas entendem como uma performance onde todo mundo usa. É normalizado, banalizado. Mas só que não, né? Isso é pago para acontecer. E não porque as pessoas compartilham, não tem nada de orgânico nisso. Então é praticamente empurrado a elas essa sugestão ali, onde... Com quem que a gente está conversando, né? Esse nível de algoritmo, esse nível de inteligência, esse nível de ferramenta está empurrando o que para você? A favor de quem? Está favorecendo quem? A você que não é, a você que amamenta que não é, né? E, inclusive, puxando isso, você recentemente desenvolveu uma ferramenta onde será possível monitorar os anúncios de substitutos de leite materno. E o protótipo pronto, saiu. Foi apresentado esse ano, inclusive. Sim. Então, conta pra gente como funciona mais ou menos essa plataforma, que é de uma incrível relevância para a gente poder agir, não com as mesmas armas, porque não somos desses, mas da gente pegar aí esse gancho para poder combater isso com armas justas. Perfeito. Então, só voltar um ponto que é o seguinte, essa percepção, esse viés de autoafirmação que é gerado nas redes sociais, onde você viu um conteúdo de gatinho e de repente aparece centenas de outros reels e posts sobre gatinhos, acontece também com a alimentação infantil. Sim. Tá? Existe uma coisa chamada dark post, que são posts que não são reais. Eles não estão na página da Nestlé, não estão na página do Nestonutri ou de qualquer outro produto, da Danone ou de Piracanjuba ou qualquer outra marca que produza fórmulas infantis. Você vai lá no perfil deles, eles não existem. Mas eles patrocinam pelo Meta, que inclui Instagram, Facebook e Messenger, e patrocinam no Google Ads, que vem YouTube, os mecanismos de busca do Google e tal. Eles patrocinam esses posts. Então você está rolando ou você está pesquisando qualquer coisa e aparece como primeiro resultado da busca, fórmula infantil.
no seu post, eu tenho um post particular e tenho meu post público. Tem um Instagram particular e tem um Instagram público. O Instagram público é cristiano.bocolini, podem seguir aí. E o meu particular, eu tenho coisas da minha família, da minha filha, enfim, que é fechado. Nesse fechado, começou a vir, cada 4 ou 5 posts, vinha lá uma propaganda de uma fórmula infantil, de um composto lácteo, de alguma coisa das indústrias de fórmula infantil. Porque, se eu fosse uma mulher amamentando o filho e no meu perfil, de repente, aparecesse, aquilo vai se tornando cada vez normal, essa linha, essa divisão entre eu quero amamentar e já desisti, eu vou partir para outra, essa linha vai se alargando, você começa a ver assim, aparece tanto post para mim, então deve ser uma coisa relativamente comum, normal. E são às vezes posts de vídeos de pessoas comentando, olha só, todo mundo feliz, a criança é feliz. Exato. Ou então assim, agora tem uma super promoção, se você se inscrever agora você ganha o cupom, você tem um programa de assinaturas, chega na sua casa sem você pedir. E isso começa a minar seduzir, né? cercar, e isso comprovadamente nesse estudo de 2021 mostra que essas mulheres expostas, elas são mais tendenciosas a normalizar o uso de fórmulas infantis. Tá? A gente não está criminalizando quem usa, mas a gente está criminalizando uma indústria que hoje tem uma lei, a 11.265 de 2006, que proíbe o marketing de fórmulas infantis, que proíbe e regula o marketing de leites de segmento, né, que são aqueles leites a partir de 1 ano. Eu acho que isso tem que ter um destaque, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma das referências na proteção à amamentação. Então, acho que vale a pena falar sobre isso. Eu achei legal você falar também a respeito da não culpabilização, porque a gente acaba fazendo da mulher o alvo também, né? Mas a gente esclarecer que isso cerceia a escolha da mulher. Exato. Né? Então, é cercar para cercear a escolha mesmo. É intencional mesmo. A ideia não é demonizar ou falar mal de fórmulas infantis. A gente está falando mal da indústria que usando de forma assimétrica, ela tenta influenciar as escolhas alimentares da mulher, da pessoa que está amamentando, da família que está por perto. Força. E assim, de uma forma tão brutal que a gente chama isso de um assédio, literalmente, a essas mulheres. Eu tinha pensado nessa palavra antes. Então, é um assédio, é uma propaganda massiva, um assédio porque isso tem um alvo e ela massivamente deposita em múltiplas plataformas um conteúdo que muda a percepção e influencia negativamente as escolhas alimentares das pessoas. Se a mulher quiser amamentar, a escolha é dela, mas essa escolha não pode ser influenciada nem por indústria de fórmulas infantis, e direta ou indiretamente não pode acontecer isso. E a gente tem um código internacional que regulamenta isso e temos uma lei que regulamenta isso. Eu acho que para trazer uma pitada extra, a gente tem que falar que não é só a mulher que está sendo cerceada na escolha da alimentação, né? Muitos profissionais de saúde também. Perfeito, a gente tem uma influência. Então, assim, ela vai... Muito bem lembrado. Ela vai também buscar apoio com o seu pediatra, com o seu nutricionista e... Que recebeu, e eu publiquei um estudo mostrando que 90% dos pediatras e quase 70% dos nutricionistas que participaram de congresso nos últimos 2 anos receberam algum tipo de brinde, algum tipo de... a indústria pagou passagem, pagou ingresso, o profissional recebeu algum tipo de brinde, recebeu algum tipo de vantagem. Isso é absolutamente inaceitável pela nossa legislação. É ilegal. É ilegal. É inaceitável, moralmente questionável, é ilegal. E aí, voltando para a questão da ferramenta, eu trouxe esse preâmbulo todo de que existem ecossistemas hoje no mundo digital que empurram essas propagandas e que colocam alvos nas costas dessas mulheres e nesses ecossistemas, aonde
qual ecossistema ela estiver frequentando. Desde uma busca no Google a uma rede social, esses ecossistemas estão contaminados pela indústria para empurrar esses algoritmos. E essa ferramenta que eu desenvolvi e hoje está operante, ela consegue identificar quais anúncios a indústria está patrocinando em quais ecossistemas. E identificando isso, a gente consegue quantificar isso. Então, a gente sabe que hoje a Nestlé, ela patrocina 48 anúncios, estou dando exemplos aqui, 48 anúncios no Google Ads, que a Danone patrocina 30 e tantos, que a Piracanjuba e outras, o Vebra, todas elas, de algum jeito, estão pagando conteúdo patrocinado nas plataformas do Google, nas plataformas do Meta, nas plataformas do TikTok. Então, a gente está mapeando isso, quantificando isso e mostrando para o governo e para a sociedade o que essas indústrias estão pagando, quanto que elas estão pagando e quantas propagandas estão sendo feitas e qual a qualidade dessas propagandas, quais mensagens estão sendo passadas para a sociedade, identificando inclusive esses dark posts, que você, se eu fosse hoje Anvisa e estivesse entrando no site da Nestlé, eu não ia achar aquela propaganda, então, eu só ia achar por meio dessa ferramenta. Então, você está gerando evidências para que a lei possa ser cumprida. E evidências que vão ser úteis tanto para responsabilizar a indústria que está abusando do seu poder econômico, para burlar as nossas leis, quanto também para responsabilizar as plataformas de conteúdo e de redes sociais que hoje, mesmo tendo conhecimento das leis, ignoram isso e permitem que não só, assim, eu estou falando de indústrias, assim, o foco hoje da ferramenta é a indústria, mas a gente também consegue identificar redes de farmácias de uma cidade que para aquela cidade específica patrocina conteúdo para fazer, então a gente consegue também, e essa ferramenta ela tem esse potencial de se expandir para ultraprocessados. A gente já está fazendo teste com os ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos e outros ultraprocessados, já um universo um pouco mais expandido do que formas infantis, e a gente tem potencial para ser usado para monitorar o tabaco, o álcool, o uso de vapes, enfim. Isso hoje é para onde está caminhando essa ferramenta, e em breve a gente vai conseguir também monitorar posts de pessoas, influenciadores, que às vezes de forma subliminar falam assim, 5 coisas indispensáveis para a maternidade. Ele fala pomada, fralda, paninho, não sei o quê, e fórmula infantil. Mamadeira, e fórmula infantil. Aí essa mamadeira aqui, nossa, salvou a vida do meu bebê, agora ele mama, que é uma beleza. São sugestões humanas. Isso. São pessoas fazendo sugestões para outras pessoas, então autovalida. Ou seja, usando a inteligência artificial. A inteligência usando a pessoa humana. Isso. E agora é uma ferramenta de inteligência artificial para monitorar os conteúdos Então a gente está falando de um uso... A salvação no mundo, né? Então a gente também precisa falar do uso intencional positivo das ferramentas. Perfeito. A nossa conversa é assim. Ao mesmo tempo que eu estou aqui maravilhada, eu também fico muito preocupada e até como que a gente está se preparando para lidar, né, com esse universo, né? Sim. Então, gostaria de agradecer muito, mas pedir para vocês que mais pessoas possam acompanhar essa nossa discussão de hoje, que foi muito séria, eu acho. Eu acho que a gente, dentro do nosso universo de episódios, hoje foi um episódio que sacudiu, né? Deu uma sacudida na gente. Temos que ficar atentos a esse uso, né? E eu não sei nem como, mas temos que ser críticos também. Certamente. A gente acabou perdendo um pouco esse poder de crítica com tanta informação que nos jogam, né? A gente quase não tem tempo para isso. Os anúncios, os conteúdos são cada vez mais rápidos. A gente precisa ouvir, é incitado, né, a ouvir um áudio WhatsApp cada vez mais rápido. Né? Então, nessa de ouvir tão rápido, você não tem o senso crítico para, deixa eu pensar a respeito disso. Não tem, porque tem uma informação logo depois. Né? Então, acho que a maior preocupação é da gente se autoavaliar o quanto a gente tem se esforçado para
permanecer com o nosso filtro crítico, querem atacar o nosso filtro crítico, na verdade. Perfeito. Hoje, a gente vive um fenômeno de infodemia, que é uma Infodemia. inundação Uhum. de informações em que, de múltiplas formas, tentam captar a nossa atenção. E a nossa atenção, ela é monetizada, ela vale dinheiro para as indústrias, para as redes sociais. É moeda. Então, é uma moeda, chama a economia da informação, né? A economia da atenção. Economia da Então, os seus minutos que você passa nas redes sociais são minutos de ouro para as redes sociais. Eles querem isso, querem que você fique e gaste tempo lá. Então, a gente tem que pensar, e hoje eu acho que foi uma excelente conversa, agradeço mais uma vez aí estar com vocês, para a gente poder refletir um pouco, né, sobre não ser tão inocente, entender que as redes sociais é um universo que que só nos provê coisas boas. A gente tem que entender que sim, temos coisas muito boas, o Rede Mama está aí para provar isso. Mas o consumo dessas redes tem que ser crítico e tem que ser ponderado. E, por outro lado, sociedade civil, governo, todo mundo se armando de uma forma positiva de ferramentas, se municiando de ferramentas que hoje são possíveis graças aí à capacidade de processamento que a gente tem e os computadores cada vez mais poderosos, algoritmos mais poderosos, para proteger a sociedade, criar um muro que possa cada vez mais proteger. A gente fala de regulação, muitas vezes é levado para um lado negativo, enquanto que a regulação entende-se como censura. Enquanto que regulação se a pessoa quiser informação sobre formas infantis, ela pode ir para procurar essa informação e ela vai ter lugares onde ela vai achar isso. Mas se ela não quiser amamentar, ela tem que ter o direito de ser resguardada por um muro legal que ela possa se informar sobre aleitamento materno sem receber influências da indústria tentando convencê-la do contrário. Tentando convencê-la de que não, fórmula infantil está aqui para ser o seu braço direito quando você quiser. Mas então, é isso. O movimento também existe. Muito bem. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso episódio do Deleitando. Tem aquele A amamentação e inteligência artificial, né? Hoje com Cristiano Boccolini, Ana Paula aqui comigo. O Deleitando é uma produção do Grupo Mulheres, apoiando mulheres na amamentação, em parceria com Telas, Núcleo de Estudos e Produção do Audiovisual. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos, Obrigada, né? Cristiano. Obrigado, Rosane. Obrigado, Ana. E até o próximo episódio.